Olá, bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Arthur Trigueiro. E eu sou a Carolina Gomes. Hoje a gente vai falar sobre sofá. Você sabe que não é um assunto simples. Não, calma, antes de qualquer coisa, vamos pedir pra todo mundo curtir esse vídeo, seguir a gente lá no Instagram, @arquiteturacas. Isso. Compartilhar pra alguém que vai gostar desse episódio e perguntar também se você conferiu os outros que a gente postou, se você gostou, se deu aquele like. Deixa sugestão de assuntos que possam te interessar. Exato, ou até pessoas que a gente pode chamar pra conversar um pouco com a gente. Isso, a gente pode fazer amigos. Exato. Bom, mas sobre sofás, o que a gente tem que fazer um brinde. É verdade, um brinde. Saúde. Sobre sofás, gente, o que algumas pessoas não sabem é que o importante não é só o conforto, né? Porque conforto é relativo, como, sei lá, colchão. Tem gente que gosta de... Conforto é secundário, né? Não, é relativo. Eu sei, fazer a piadinha. O conforto, ele é relativo. Então, por exemplo, tem gente que gosta de colchão duro, tem gente que gosta de colchão meio termo, tem gente que gosta de colchão muito mole. Uhum. E o conforto do sofá é a mesma coisa, né? Mas, não somente isso, existe uma forma meio certa e errada de você escolher sofá. A gente sempre fala que não existe certo ou errado, mas, no caso, tem uns certos e uns errados, sim. Exato. Tem, na verdade, diretrizes que a gente costuma seguir. Isso, é verdade. Então, por exemplo, quando você vai... Aliás, teve um tempo atrás que a gente postou no nosso Instagram. O sofá é um tema bem recorrente, inclusive, no nosso Instagram, né? É que eu acho que bastante gente se fica muito em dúvida Na sobre dúvida, sim. que sofá pôr, qual sofá é bom, qual sofá é ruim, Sim. qual é bonito, qual é feio. Sim, mas então, o que eu ia falar é que recentemente a gente fez essa análise que a gente vai fazer aqui, que é basicamente te mostrar em que momento que você escolhe um certo tipo de sofá. Então, primeiro, é importante dizer a diferença de um living e de um home theater, né? Que algumas pessoas não sabem e chamam tudo de sala. Né? Então, na verdade, o que é um home? É um espaço destinado a assistir televisão. Era sala de TV, né? Exato. Normalmente, home também, o home theater, é um teatro em casa, então provavelmente você vai querer ter uma tela maior do que uma sala de TV convencional, um sistema de som mais elaborado do que de uma sala de TV convencional, mas até por motivos imobiliários acaba que a gente chama tudo sempre de home, independentemente se tem um super sistema de som ou não. Sua sala de TV, seu home theater, dá pra entender. Exato. E onde que o sofá entra nisso? Para esses ambientes, o sofá indicado é que ele seja um sofá mais comfy, um sofá que ele tem uma profundidade maior. Então a gente gosta ali de especificar sofás de 1 a 1,10 m, ou seja, sofás mais gordinhos, né, mais compridos, com uma profundidade maior, para que ele seja mais confortável, porque a ideia ficar na horizontal. Exato, porque a ideia é que você quase sente e que você aproveite aquele momento para assistir televisão. Então, os sofás ideais são esses. Tanto que nesses ambientes tem gente que gosta de colocar só um futon ou gosta de colocar algum tipo de estofado que seja realmente bem confortável e profundo. Então, para esses lugares a gente costuma indicar um sofá mais largo e profundo. Tá? Até porque você vai passar mais tempo lá, né? Sentado mesmo. Não vai ser um momento ali que você vai sentar um pouquinho e vai levantar. Não, você vai sentar, você vai ver um filme que vai ficar lá, que deve ter no mínimo 2 horas. Você vai passar o seu dia ali. Então, é importante. Você vai maratonar. Não é saudável passar o dia ali. Você vai maratonar as séries, então precisa ser um conforto. Vai assistir todos os episódios de podcast. Exato. Na velocidade 1. Isso, por favor. A nossa voz não fica legal acelerada. Não, na velocidade 2 ou 1 e derivados, não fica. Enfim, brincadeiras à parte. Então, o sofá indicado para esse ambiente é esse sofá. Agora, quando a gente fala de living, ou popularmente que as pessoas chamam de sala, a gente gosta de primeiro entender o que aquele espaço significa na casa. Isso. Então, a princípio, o living é o segundo espaço, né? Ou seja, depois do hall, você entrou, tem um hall, já vem o living, que é aquele espaço de chegada.
dos seus convidados. Eles chegam, eles esperam, às vezes até eles permanecem um tempo ali. É um espaço de conversa, de troca de energia ali com os seus convidados, as pessoas que acabaram de chegar na sua casa. É também... Então, você ia falar o que ia falar, continue, por favor. É também um espaço que ele tem ali o primeiro encanto da sua casa. Então é importante que o sofá, ele seja ali um elemento significativo. Então, às vezes, abusar de um sofá mais curvo, ou um sofá que ele seja diferentão, que não seja não necessariamente desconfortável, mas que a permanência nele a longo tempo não seja a prioridade, para que seja realmente um ambiente bem diferente, bem elegante, porque é um ambiente de chegada. Acho que enquanto a sala de TV, o objetivo é ter o conforto físico, porque você vai passar muito tempo lá e você vai olhar pra TV, na sala de estar, no living, você vai estar lá pra viver, pra passar um tempo, pra olhar ao redor, pra conversar com pessoas, pra ler um livro. Então seu objetivo vai ser estar no ambiente e não uma atividade que voltada te transporta ao sofá outro também, espaço. né? Então assim, é um conforto mais visual, é um conforto pela atmosfera, pelo ambiente. Então aí que a gente recomenda que tenha sofás mais bonitos. Aí nesse caso a gente recomenda normalmente seguir um caminho mais visual antes do conforto. Exato, porque assim, quando você olha o sofá bem confortável, ele normalmente não tem aquela estética que brilha os olhos, né? Isso. Porque ele normalmente é aquele sofá tradicional, quadradão, enfim. Quando você fala de um espaço de sala de estar, de living, você pode abusar em texturas, formas totalmente diferentes para complementar aquele ambiente. Às vezes, num living, o ponto-chave é o sofá. Né? É igual assim, se num quarto o ponto-chave é a cama, porque 40% do espaço físico do quarto é a cama, na sala de TV, na sala de estar, o maior objeto é o sofá. Exato. É o que mais chama atenção normalmente. Exato, só que diferentemente da sala de TV, que normalmente é um ambiente que ele é propício a ser mais escuro, né, que a atenção fique voltada, né, enquanto permanência para a televisão, no estar não. O sofá é o ponto, porque você senta, você conversa, você, conforme o Arthur falou, você está naquele lugar. Então é importante que tenha ali uma preferência no conforto visual. E aí, nesse caso, a gente prefere optar por sofás menos profundos, que ficam em torno de 80, 90 centímetros de profundidade. E aí a gente gosta de usar e abusar dos sofás curvos, dos sofás com tecidos diferentes, com sofás que tenham ali um layout que combine talvez com outras cadeiras, com outros bancos. Diferentemente da sala de televisão, que é normalmente só o sofá. É isso, tipo, é um sofazão, fim. Exato. Às vezes tem uma poltrona. Sim. A outra coisa legal também da gente falar sobre sofá são os tecidos. Isso. Mas só uma coisa que eu acho que é importante emendar com o assunto que a gente estava falando sobre sala de TV, sala de estar, é que também às vezes tem a questão de que a pessoa tem uma sala que é o espaço de TV e é o espaço de estar. Sim, na verdade é a realidade de muitos, né? Na verdade 99,9% dos nossos clientes são essa pessoa. E aí, realmente, até a gente recomenda que seja importante você priorizar o conforto. Porque se você tem os dois ambientes em um só e você vai permanecer muito tempo, então é importante que o conforto seja ali a principal questão na hora da sua escolha. E aí, a gente sempre tem, né, os nossos parceiros e a gente consegue orientar algum lugar que fique um conforto acompanhado de uma aparência bacana. Exato. O que também não é tão difícil. Não. É que às vezes não é tão óbvio pra alguém como pode ser pra gente. Sim. Mas aí sobre isso também temos tecidos que podem fazer toda a diferença, né? Você pode ter um sofá super confortável, você coloca lá um tecido desconfortável e acabou com o sofá. Ou um tecido que suja tanto que às vezes... Porque assim, né, sofá é um item que você tem que investir. Eu acho que é um dos itens que vale a pena investir. Isso. Se você não tem noção, já saiba que o sofá é mais caro do que você pensa. Já adianto esse assunto. Adorei. Sim, isso mesmo. Mas então, às vezes você investiu tanto naquele sofá e ele tem um tecido que ele não é propício pra você usar com tanta frequência, e aí você fala, não senta no sofá, o sofá vai sujar. Ou você coloca, pior ainda, uma capa. Não, aí pra quê, né? No sofá, você coloca uma capa no sofá. Não, gente, vamos. Se é um sofá
que ele tem ali uma permanência prolongada, então vamos optar por tecidos que favoreçam essa situação. Isso Agora, mesmo. realmente, tem uns tecidos que são super bonitos, que valem super a pena, quando o sofá não é utilizado com tanta frequência, no caso de uma sala de estar, no caso de um living. E aí eu acho que vale a pena, sim, você abusar num sofá, tecido mais bonito e tal. Agora, se é um sofá que você usa todo dia, muitas horas durante o seu dia, cara, não vai colocar ali um linho branco que vai sujar na primeira sentada que você der, entendeu? Eu acho que não vai ser funcional pro ambiente e certeza que você vai colocar uma capa. Se você, aviso, se você tem alguma coisa na sua casa que você colocou uma capa ou quer pôr uma capa, não tenha essa coisa. Além do seu celular, nada precisa de capa. Exato. Capa de cadeira, Não. capa de... Não. Eu pensei em capa de privada. Não coloque capa. Nada de capas. Se você colocar capa é porque você escolheu o tecido errado. Porque Ou se você escolheu o material errado, sei lá. Tem muita gente que coloca também toalha na mesa. Não, coloca um jogo americano. A minha mãe faz isso, tá, gente? A minha mãe põe toalha. Ela adora toalha, eu odeio toalha. O que me incomoda normalmente toalha é que ela fica na mesa com as marcas das dobras. Não, ela não deixa você ver a beleza da mesa. É que às vezes a mesa não tem beleza. Então aí tá errado. Né? Porque, entendi o ponto. Toalha aí tá errado, né? Toalha é tipo uma capa. Não. Então você escolheu errado. Bonita. A gente tem que fazer episódio de mesa. Outro assunto importante sobre o sofá é a quantidade de lugares. Isso afeta diretamente na dimensão do sofá, na largura dele. Então, é legal você... Normalmente, se você não tem nenhuma ideia, a gente começa pensando no sofá na maior parede da sua sala. Porque aí você consegue ter o maior sofá, que vai caber mais gente, ou o maior conforto, ou você esticado. Não, é verdade. É porque eu tava pensando aqui que ao mesmo tempo que a gente realmente pensa no sofá na maior parede, a gente também pensa que o espaço tem que respeitar, o sofá tem que respeitar o tamanho do espaço. Então, claro. você tem tipo ali um apartamento que ele é pequeno, mas a parede, a maior parede ela é muito grande, a gente não vai meter sofá ali Não, tudo. pelo amor de Deus, não é pra virar um ônibus. Não é. Então, sim, a gente pensa nisso, mas a gente também pensa de forma que fique proporcional. Hoje em dia, o que acontece bastante nos apartamentos é que você tem ali uma parte integrada entre a sala de estar, a sala de jantar, às vezes a cozinha. Então, o sofá é um bom delimitador. Porque... Às vezes, né, pra falar, tipo, olha, aqui é a sala, aí tem uma mesinha, e aí ali já é a sala de jantar, e aí depois tem a cozinha. Então a gente utiliza de alguns mobiliários, inclusive o sofá, a dimensão do sofá, e aí isso inclui a quantidade de lugares, pra delimitar os espaços nesse novo conceito aberto que tá super presente na arquitetura. E também, às vezes, a altura do sofá do piso. Gente, muitos sofás que são considerados feios, eles são altos. E sofás muito altos quebram com a proporção, com a visão, com o nível do olhar. A gente sempre tenta pegar sofá baixo, porque se o seu sofá for baixo, ele pode ser maior, menor, mais confortável, mais bonito, mas ele sempre vai ter uma harmonia entre o confortável e o bonito. Dificilmente ele vai ser muito feio. Agora eu também não vou saber passar a dimensão da altura? Da altura do assento, acho que 50 centímetros. Então, é porque aí a gente também entra na questão de novo, pra onde é esse sofá, né? Porque o sofá baixo, ele é mais propício pra você estar. Agora, se for um sofá pra você assistir televisão, ele tem que ter ali uma altura que na hora que você sente, fique no nível, porque a gente tem uma altura correta pra colocar a televisão. Então, gente, só pra vocês entenderem a complexidade do assunto. Por isso que é importante você entender pra que aquele espaço serve pra você colocar o sofá. E aí a gente volta também num assunto que a gente sempre prioriza muito, o momento do briefing, no caso, para entender exatamente as necessidades e as potenciais exceções do dia a dia do cliente, para conseguir especificar um sofá que atenda, porque parece um elemento que todo mundo tem, aliás, é um elemento que muita gente tem, mas que e que você escolhe assim, que você escolhe só pelo conforto, eu acho que não é qualquer coisa. Nesse episódio a gente conseguiu falar um pouco que na verdade não é apenas sobre o conforto. O conforto é muito importante, às vezes o principal fator, mas você tem a questão da altura,
você tem a questão da profundidade, do tecido, da quantidade de lugares, para que ele é usado em cada ambiente. Então tudo isso é muito importante. E muitas vezes quando a gente bate o olho numa sala e a gente vê que aquela sala não tá ornando, pode reparar, normalmente é o sofá que tá colocado de forma errada. Isso mesmo. Acho que é isso. Acho que deu pra entender. Se você tiver dúvidas de sofá, quiser sugestões, entra no nosso Instagram, manda mensagem, compartilha esse vídeo. Pode chamar a gente no WhatsApp, nosso link tá lá na bio. E até o próximo episódio, gente.